O copo de cristal escorregou dos dedos de Adrien Valois antes que ele pudesse respirar. O som do vidro quebrando ecoou pelo salão vazio do Beau Rivage, misturando-se ao murmúrio distante do vento do lago Le Mans. Por um instante, ele achou que estava alucinando, mas o perfume no ar, íris, âmbar e cinza, era real. O mesmo perfume que ele criara para a mulher que o fogo levou. 10 anos haviam se passado desde o incêndio. 10 anos tentando esquecer o cheiro da perda. E agora, ali, no saguão do hotel mais caro de Genebra, o aroma retornava com a exatidão cruel de um fantasma. Adrien girou lentamente, procurando a origem do cheiro, e foi então que a viu, atrás do balcão de flores, envolta em um casaco simples e lenço branco. Uma mulher misturava essências em pequenos frascos, como se estivesse reconstruindo o tempo com as próprias mãos. O coração dele parou. Não podia ser, mas era. O vento que vinha do lago Le Mans batia contra as janelas altas do Hotel Beau Rivage, trazendo consigo o cheiro do frio e da madeira molhada. Dentro, o brilho dos lustres de cristal caía sobre o mármore branco e refletia a silhueta de um homem solitário diante da janela. Adrien Valois. Vestia um sobretudo de lã preta, com gola de pele de raposa cinza, luvas de couro Hermès, e segurava uma taça de Chateau Margaux, 1985. A luz do lago dividia seu rosto em sombra e ouro, como se ele fosse uma estátua que o tempo ainda não teve coragem de quebrar. Tinham-se passado 10 anos desde a última vez que Adrien pisara em Genebra. 10 anos desde que o fogo engolira o laboratório da Maison Valois. E junto com ele, Clara Moreau, a única mulher que ele amara. 10 anos tentando reconstruir o império, fingindo que memórias também podiam evaporar como perfume sobre a pele. Mas as lembranças, assim como o cheiro, nunca desaparecem. Elas apenas se escondem sob a neve, esperando o inverno voltar. Um funcionário se aproximou discreto. Senhor Valois, o representante da empresa compradora o aguarda na sala de conferências. No 6º andar, Adrien assentiu, sem desviar o olhar da paisagem. Lá fora, o lago dormia sob a névoa. O relógio Patek Philippe, da torre da igreja, marcava 10 horas em ponto. Ao deixar a taça sobre a mesa, ele sentiu algo no ar. Uma fragrância quase imperceptível. Íris misturada com almíscar e cinza. Era um acorde impossível de esquecer. A criação que mudara sua vida. Hiver éternel. O inverno eterno. O coração de Adrien vacilou. Virou-se de súbito, varrendo o saguão com os olhos. Não havia ninguém ali. Apenas o vento frio entrando por uma porta que alguém deixara entreaberta. Mas o perfume persistia, pairando no ar, como um fantasma de seda. Mais tarde, ao entardecer, Adrien deixou o hotel. O Bentley Continental GT deslizava pelas ruas geladas, enquanto a cidade se refletia nos vidros como lembranças de cristal. Genebra, naquela hora, parecia uma pintura feita de luz e silêncio. O carro parou em Carouge, um bairro antigo de ateliês e cafés artesanais. Do lado de fora, o ar tinha cheiro de neve e, algo mais, um aroma que o fez sair do carro sem pensar. Seguiu o rastro invisível por uma ruela de pedras até parar diante de uma pequena loja com um letreiro entalhado à mão. Atelier Moreau, parfums artisanaux. Adrien ficou imóvel. O nome o atingiu como uma lâmina antiga. A ponta dos dedos tocou a madeira da porta, e o som de um pequeno sino ecoou. O ar quente que veio de dentro o envolveu num instante,
Baunilha, âmbar, resina e íris outra vez. A cortina se moveu, e então Clara surgiu. Por um segundo, o tempo se dissolveu. Os olhos dele se encontraram, e o mundo simplesmente parou. Genebra lá fora respirava em silêncio, como se a cidade inteira esperasse o que viria a seguir. O sino ainda vibrava quando Clara parou, imóvel, diante da porta. O tempo parecia congelar entre eles, como se cada segundo respirasse a neve que caía lá fora. Adrian não disse nada, nem ela. Mas o ar entre os dois se encheu do mesmo perfume, íris, sândalo e uma nota quente de âmbar que parecia vir de lembranças antigas. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Eu devia ter imaginado que mais cedo ou mais tarde o vento traria você de volta. A voz dela era calma, mas havia uma ponta de ferro por baixo das palavras. Adrian deu um passo à frente. Eu pensei que você estivesse morta. Ela ergueu o queixo sem piscar. Morri, Adrian. Só não completamente. Ele respirou fundo. Eu procurei por você. Não o suficiente. O som do relógio no balcão marcou o silêncio seguinte. O ateliê era pequeno, coberto de frascos e papéis de fórmulas. O ar estava saturado de essência pura. Uma lamparina queimava sobre a mesa, e dentro dela um líquido dourado tremulava como fogo líquido. Adrien estendeu a mão, quase tocando um frasco de vidro translúcido. Hiver éternel, murmurou. Você ainda o produz? Clara desviou o olhar. Não, o mundo inteiro o produz agora. Mas só eu sei o que ele realmente carrega. Ele sentiu um arrepio. O que quer dizer? Que algumas fragrâncias são feitas de lembranças, e algumas de cinzas. O vento soprou contra as janelas. Adrien observava as mãos dela, pequenas, firmes, manchadas de pó de resina e tinta. As mesmas mãos que um dia haviam tocado o rosto dele, devagar, no escuro. Por que se escondeu, Clara? Perguntou. Porque não havia mais nada para mostrar. E por que agora? Por que reaparecer? Ela riu, um riso sem alegria. Eu não reapareci. Você é que voltou a seguir o cheiro errado. Adrien fechou os olhos por um instante, tentando conter o peso das memórias. Quando falou, sua voz era quase um sussurro. Eu nunca te esqueci. Você esqueceu o suficiente para vender o nome Valois, a quem matou o meu futuro. Ele congelou. O que está dizendo? Etienne Roux, respondeu ela, encarando-o. Ele está por trás de tudo, Adrien. Sempre esteve. Por um momento, Adrien ficou sem palavras. A lareira chiou. O fogo refletiu nos vidros, e a cidade lá fora pareceu se apagar. Etienne era meu parceiro. E o meu carcereiro, cortou ela, fria. Depois do incêndio, ele me encontrou. Disse que você havia fugido, que eu era culpada. Ele me escondeu. Fez de mim o rosto de uma marca que nunca assinei. Adrien sentiu o chão se mover sob seus pés. Ele te forçou? Clara não respondeu. Mas o silêncio dela foi suficiente. Ele deu um passo à frente, e o cheiro do perfume os envolveu de novo. Aquela mistura impossível de melancolia e desejo. Clara, por que não me contou? Porque você nunca me ouviria. E porque, no fundo, eu também quis esquecer. Lá fora, a neve caía com força. O som dos sinos da catedral ecoava distante, como batidas de um coração antigo. Adrien olhou ao redor.
As prateleiras, os frascos, o quadro com o logotipo Moreau Parfums, desenhado à mão. Tudo ali respirava ela. "Posso ver o laboratório?" perguntou baixo. Clara hesitou, depois assentiu. Conduziu-o por um corredor estreito até uma sala de vidro, onde dezenas de pequenos frascos repousavam sob luzes brancas. O ar era denso, quase sagrado. No centro, sobre uma mesa, havia um único frasco fechado, sem rótulo. Dentro, um líquido de cor âmbar acinzentada. "O que é isso?" perguntou Adrian. Clara passou os dedos pela tampa. O que sobrou da noite em que tudo terminou? Ele fitou o frasco como se olhasse para o próprio passado. "O fogo." Sim, cada gota contém traços da fumaça daquela noite. Eu capturei o cheiro antes que desaparecesse. Adrian engoliu seco. "Por quê?" "Para nunca esquecer o que o amor e a ambição podem queimar." Por um instante, o silêncio foi absoluto. Depois, Adrian se aproximou. "E o que vai fazer com isso?" "Esperar que o tempo evapore o que ainda dói." Os olhos dela brilharam. Não com lágrimas, mas com a chama fria do perdão que ainda não sabia nascer. "Clara", disse ele num tom baixo, "se eu dissesse que vim vender a Maison Valois, você acreditaria que também quero começar de novo?" Ela o encarou longamente. Perfume novo? Vida nova. Por um segundo, ela quase sorriu. Mas, em vez disso, virou-se e disse: "A vida não se reinventa com novas notas, Adrian. Ela só muda de pele." Ele a observou em silêncio, sabendo que a tinha perdido de novo. Mas que talvez fosse preciso perder tudo para reencontrar o que realmente importava. Do lado de fora, a neve cobria as ruas, apagando rastros e pegadas. Dentro do ateliê, apenas o cheiro de íris e fumaça permanecia, flutuando no ar, como uma promessa. A noite caiu sobre Genebra como um véu de veludo azul. Do lado de fora, o vento fazia o lago estremecer em ondas lentas, e a cidade cintilava com luzes difusas, como se respirasse sob o gelo. Dentro do ateliê Moreau, Clara recolhia frascos e etiquetas, tentando esconder a confusão que o reencontro deixara. Mas o ar ainda guardava o cheiro de Adrian. Um misto de couro, madeira e lembrança. Ela sabia que ele voltaria, e no fundo temia isso mais do que desejava. Do outro lado da cidade, Adrian estava no quarto do Beau Rivage, sentado à escrivaninha, diante de um copo de uísque e um envelope velho. O fogo da lareira projetava sombras nas paredes. Ele abriu o envelope devagar. Dentro, recortes de jornais, relatórios do incêndio, uma carta amarelada. Acidente químico em laboratório da Maison Valois. Mortes confirmadas. 3. Responsável técnico, Etienne Roux. Adrien apertou o papel entre os dedos. A lembrança daquele dia voltou como um perfume forte demais. Impossível de ignorar. 10 anos antes. Era tarde da noite no laboratório da Maison Valois, em Paris. O cheiro de álcool e essências preenchia o ar, e o som das gotas caindo dos frascos parecia um metrônomo de vidro. Clara estava sozinha misturando notas de âmbar e fumaça. Do outro lado da porta, Adrien discutia com Etienne. "A nova fórmula é instável", dizia Etienne. "Pode explodir." "Ela sabe o que faz", respondeu Adrien. "É um gênio que vai te arruinar." A discussão cessou quando um estrondo sacudiu o chão. O fogo subiu como uma flor vermelha, iluminando o corredor. Adrien correu,
Gritos, fumaça, clarões. Viu Clara cair entre as chamas e depois, o nada. Quando acordou, o laboratório era cinza. Diziam que ela havia morrido. E Etienne, com o rosto coberto de fuligem, foi o primeiro a estender a mão. Sinto muito, meu amigo. Ele acreditou. E por acreditar, vendeu-lhe a alma. Adrien fechou os olhos. O tempo não apagara nada. Só trocara o cheiro da dor pelo do álcool. Ele se levantou, pegou o casaco e saiu. As ruas estavam desertas, cobertas por uma fina camada de neve. Cada passo sobre o gelo produzia um som seco, quase como vidro quebrando. Ele não sabia para onde ia, até perceber que, instintivamente, seguia de volta ao ateliê de Clara. Clara o esperava. Não perguntou por quê. Apenas serviu 2 xícaras de café forte e o observou em silêncio. Eu encontrei relatórios, disse Adrien. Etienne era o responsável pela segurança no laboratório. Eu sei, porque nunca contou. Porque contar não mudaria o cheiro do fogo. Adrien respirou fundo. Ele mentiu para mim. Fez-me acreditar que que eu tinha morrido? Completou ela fria. Talvez fosse mais fácil me enterrar do que tentar me entender. O silêncio se alongou. Depois, Clara foi até uma prateleira e pegou um pequeno frasco de cristal. Este era o protótipo da fórmula que eu testava naquela noite. Ela o abriu, e o ar se encheu de um aroma agridoce, impossível de descrever. Adrien inspirou, e lágrimas subiram-lhe aos olhos sem aviso. Era o cheiro do passado, madeira queimada, íris e algo que lembrava o toque dela. É lindo, murmurou ele. É o cheiro da dor quando aceita ser lembrança, respondeu Clara. Ela colocou o frasco nas mãos dele. Leve? Por quê? Porque agora o fogo é seu. Adrien hesitou, mas pegou o vidro. O reflexo do fogo da lareira dançou dentro dele. E por um instante, ele viu algo mais. Uma fotografia antiga, emoldurada sobre a mesa. Uma criança, de uns 7 anos, sorrindo em um campo coberto de lavanda. Quem é? Perguntou. Clara parou, os olhos baixos. Ninguém que você precise conhecer, mas era tarde. Os olhos da menina, castanhos, intensos, eram os dele. Adrien sentiu o chão sumir sob os pés. Sim, interrompeu ela firme. É sua filha. O silêncio que se seguiu não tinha som, nem ar, apenas o eco distante de um relógio marcando o tempo perdido. Adrien segurou o frasco com força. Por que não me contou? Porque você pertencia ao mundo que me queimou. E ela? Ela pertence ao que sobrou de nós. Lá fora, o vento soprou mais forte, fazendo as janelas tremerem. A neve começou a cair novamente, cobrindo tudo. Adrien olhou para Clara e viu nela, finalmente, não o passado, mas o reflexo do que poderia renascer. Mas o som de um motor parando do lado de fora os fez se virar. Faróis cortaram a neve. Uma figura desceu do carro. Um homem alto, de sobretudo escuro. Etienne Roux havia chegado. O som do motor ainda ecoava quando a porta do ateliê se abriu. O vento trouxe um turbilhão de neve, e com ele, a sombra de Etienne Roux. Usava um sobretudo cinza, gravata de seda e o mesmo sorriso frio de sempre. Um homem que sabia que o mundo inteiro cheirava ao seu perfume. Faz muito tempo, Clara, disse ele como se fosse um reencontro trivial. Ela permaneceu imóvel, o olhar firme. Tempo suficiente para o fogo esfriar, Etienne. Fogo? Ele riu. Achei que agora preferisse o gelo. Adrien deu um passo à frente entre eles. O que está fazendo aqui? Vim recuperar o que é meu, respondeu o homem. Maison Valois, o nome, o legado e o perfume. Ele olhou para o frasco âmbar nas mãos de Adrien. Vejo que você ainda guarda lembranças inflamáveis. Adrien cerrou o punho. Você mentiu para mim?
Mentir é uma forma de arte, Adrien. A verdade é apenas um perfume barato. Evapora depressa. O silêncio no ateliê era tenso. Lá fora, o lago refletia os relâmpagos de uma tempestade que se aproximava. Clara respirou fundo. O que você quer, Etienne? Quero o que sempre foi meu. A fórmula de River Eternel. Ela sorriu, amarga. O mundo já tem o bastante de invernos. Ah, mas nenhum deles cheira como o meu, respondeu ele, dando um passo adiante. Ou melhor, como o seu Adrien se colocou entre os dois. Você incendiou o laboratório? Matou pessoas? Eu apenas limpei o caminho. Giancarlo Valois ia entregar tudo a você. E matou o pai que confiava em mim. Negócios, meu caro. O sucesso tem seu próprio aroma. E o fracasso, o seu. A raiva de Adrien ferveu, mas Clara segurou o braço dele. Não, ele quer que você perca o controle. Etienne riu baixo. Sempre a mediadora, não é? A perfumista que acreditava poder curar o mundo com flores e cinzas. Ele se aproximou ainda mais. E a menina? Ela está bem. Clara empalideceu. Deixe-a fora disso. Então é verdade, disse Etienne satisfeito. Adrien Valois tem uma herdeira e não sabia. Ele se virou para o homem. Parabéns, pai. Adrien ficou imóvel, o coração disparado. Etienne acendeu um charuto com calma e disse, antes de sair: A próxima vez que nos encontrarmos, trarei advogados. Ou fogo. O silêncio voltou, pesado, denso. Clara sentou-se tremendo. Adrien se ajoelhou diante dela. Você devia ter me contado. E o que mudaria? O mundo de Etienne é o mesmo que o seu. Não mais, ela o encarou descrente. Você ainda acha que pode mudar o cheiro do passado? Não, mas posso escolher o que quero queimar agora. Lá fora o trovão explodiu. O reflexo do relâmpago atravessou o vidro do ateliê e iluminou o rosto deles. Por um instante, a raiva e o desejo se misturaram em algo antigo e familiar. A lembrança do amor antes do incêndio. Adrien segurou o rosto dela com cuidado. Eu não vou deixar que ele toque em vocês. Clara fechou os olhos. E se já tiver tocado? Ele não respondeu. Apenas encostou a testa à dela, respirando o mesmo ar. O perfume de Clara era o mesmo, mas agora havia uma nota nova. A do medo. No dia seguinte, o jornal trazia a manchete. Etienne Roux anuncia a retomada da Maison Valois. Nova fragrância será lançada em homenagem ao incêndio de 2013. Adrien amassou o jornal, atirando-o no chão. Clara o observava em silêncio. Ele vai transformar o que nos destruiu em ouro. Não se transforma cinza em ouro, disse ela. Tó em mentira, Adrien caminhou até a janela. O lago Le Mans estava coberto por uma névoa espessa, como se a própria cidade quisesse se esconder. Então faremos o contrário. O contrário? Vamos criar o perfume da verdade. Clara o olhou confusa. A verdade não tem cheiro. Então seremos os primeiros a destilá-la. Ela sorriu pela primeira vez desde que ele voltara. Você continua insuportavelmente poético. E você continua a ser a única nota que nunca evapora. Naquela noite, voltaram juntos ao laboratório. As luzes refletiam nos frascos de cristal. E o som do vento soava como um piano distante. Clara misturava essências. Adrien anotava proporções. Lavanda, resina, cinza, âmbar. O que você está criando? Ele perguntou. Ela respondeu sem olhar para ele. O cheiro do perdão. E quando o primeiro raio da manhã tocou o vidro do frasco, o líquido brilhou como ouro líquido. O novo perfume estava nascido. E com ele, algo que nem o fogo, nem o gelo jamais conseguiriam apagar. Genebra acordou sob uma tempestade de neve. Os ventos que desciam dos Alpes pareciam querer apagar a cidade inteira. As luzes refletiam no lago como fragmentos de vidro quebrado.
No alto do prédio da antiga Maison Valois, Etienne Roux observava tudo com um sorriso. Atrás dele, repórteres e fotógrafos aguardavam o anúncio do novo perfume, Cendres d'Amour, Cinzas do Amor. O nome era uma provocação, e para Adrien e Clara, uma sentença. Enquanto isso, no ateliê Moreau, Clara guardava frascos e fórmulas às pressas. Ele vai lançar a fragrância esta noite, disse Adrien, trancando a porta. E vai usar a nossa fórmula. Não se for destruída antes. Ela o olhou surpresa. Você vai queimar de novo? Não. Ele respirou fundo. Desta vez, eu apago o fogo com gelo. O plano era simples e perigoso. Invadir o prédio da Maison Valois, recuperar a fórmula digitalizada e destruir a essência sintética que Etienne roubara. À meia-noite, atravessaram o centro de Genebra coberto de neve. O Bentley deslizava pelas ruas desertas e o som do motor era engolido pelo vento. Adrien estacionou em frente ao prédio e olhou para Clara. Se algo der errado... Não vai dar, cortou ela. Não outra vez. Subiram pelas escadas de serviço, passando por corredores vazios. O ar cheirava a metal e desinfetante, frio e impessoal. O oposto do ateliê quente e vivo que haviam criado juntos anos antes. No laboratório central, o som dos computadores e das máquinas de extração vibrava no ar. Sobre a mesa principal, um frasco dourado brilhava sob luzes azuis. O protótipo de Cendres d'Amour. Adrien aproximou-se, o coração disparado. Ele copiou tudo, até o rastro de íris. Clara pegou um frasco menor e despejou dentro dele algumas gotas de essência. Não exatamente, murmurou. Se misturar isto, o perfume evapora em segundos. O que é isso? A verdade? Ela sorriu. É instável, mas purifica tudo que toca. Eles trabalhavam em silêncio, rápidos, sincronizados, como se o tempo tivesse voltado àqueles dias em Paris. Mas então, uma voz ecoou atrás deles. Sempre tão sentimentais. Etienne estava parado na porta, segurando uma pistola cromada. O reflexo da luz fazia seu rosto parecer o de uma estátua rachada. O que esperavam? Que eu não previsse isso? Disse ele, aproximando-se. Acabou, Etienne, respondeu Adrien. Você já destruiu o suficiente. Ao contrário, ele apontou a arma. Eu crio. Vocês é que queimam o que tocam. Um tiro soou. O frasco nas mãos de Clara explodiu, espalhando gotas douradas no ar. Um cheiro intenso se espalhou. Doce, quente, quase hipnótico. Etienne cambaleou, atordoado pelo aroma. Adrien correu, empurrando-o contra a parede. A pistola caiu, deslizando sobre o chão molhado de essência. O perfume se misturava à fumaça, criando uma névoa cintilante. Clara tentou alcançar Adrien, mas o calor químico começou a reagir com o ar. O chão tremeu. Adrien! Gritou ela. Temos que sair! Mas ele não se moveu. Vá! Gritou, puxando Etienne de volta. Eu vou terminar isso. Clara hesitou apenas um segundo, o suficiente para que o fogo reacendesse. As luzes piscavam. O vidro se estilhaçou. Ela correu, atravessando o corredor, enquanto o laboratório atrás dela explodia em uma onda de luz dourada. Horas depois, Clara acordou no hospital. A tempestade havia cessado. Do lado de fora, a neve refletia o sol pálido da manhã. Uma enfermeira se aproximou,
segurando um envelope. Um homem pediu que eu entregasse isso antes de... Ela parou. Antes de partirem. Clara abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma única folha de papel e um pequeno frasco transparente. Na carta, a caligrafia de Adrian. Alguns amores não sobrevivem ao fogo, mas, se o gelo os guardar, um dia voltarão a respirar. Ela levou o frasco ao nariz. O cheiro era novo, íris, âmbar e algo indescritível. Uma fragrância limpa, fria, pura, o cheiro da verdade. Clara fechou os olhos e lágrimas escorreram silenciosas. Do outro lado da janela, o lago Lehmann cintilava sob o sol. O inverno finalmente começava a derreter. 3 anos se passaram desde aquela noite. O inverno dera lugar a primaveras e verões que Clara nunca pensou que veria novamente. O ateliê Moreau Parfums agora ficava em uma casa branca, nas colinas de Provença, cercada por campos de lavanda e alecrim. O ar cheirava a sol e terra molhada. E, às vezes, a lembrança, na mesa de trabalho, entre frascos e flores secas, havia uma foto. Adrian e Clara, rindo cobertos de fuligem e perfume, no dia da inauguração do primeiro laboratório. O tempo havia transformado a dor em cor amarelada, como uma fotografia antiga que ainda exala vida. Do lado de fora, uma menina corria pelo campo. Os cabelos castanhos voavam ao vento e o vestido branco balançava entre as fileiras de lavanda. Clara sorriu. Elea! Chamou ela, rindo. Cuidado com as abelhas! A menina voltou, trazendo nas mãos uma pequena flor e um frasco de vidro vazio. Mamãe, este é para o perfume do papai. Clara se ajoelhou e a abraçou com força. Sim, meu amor. É para ele? Elas entraram no ateliê juntas. O sol da tarde atravessava as janelas, refletindo nos frascos e pintando o ar de dourado. Clara pegou o frasco que Adrian deixara. Aquele com o perfume da verdade. Ainda havia algumas gotas. Quer sentir? Perguntou. Ele a assentiu. O cheiro se espalhou pelo ar, frio e quente ao mesmo tempo, como um abraço distante. A menina fechou os olhos e sorriu. Parece o vento quando a neve vai embora. Clara sorriu também. Exatamente isso. Mais tarde, ao entardecer, Clara subiu até o terraço. O horizonte estava cor de cobre, e as montanhas distantes pareciam arder sob o último sol do dia. Ela abriu o diário de Adrian, o único que restara. O perfume é o que resta quando tudo desaparece. É o eco invisível de quem fomos. E às vezes é o jeito que o amor encontra para continuar respirando. Ela fechou o caderno devagar, sentindo o coração aquecer. Por um momento, o vento soprou e trouxe o mesmo aroma: íris, âmbar e o toque limpo do gelo. O cheiro dele. Clara olhou para o céu. Não havia mais fumaça nem fogo, apenas o perfume do amanhã. Meses depois, em Paris, uma nova fragrância começou a circular discretamente entre colecionadores e críticos de arte. O frasco era simples, sem rótulo, mas ao abri-lo, cada pessoa descrevia algo diferente. Uns sentiam cheiro de chuva, outros de infância, outros de despedida. Na base, em letras pequenas, estava escrito Valois, Clair de Neige, Luz da Neve. Ninguém sabia quem a havia criado, mas quem a sentia, por um breve instante, acreditava no impossível, que o amor, assim como o perfume, nunca morre, apenas muda de forma.